E você já planejou para você a sua semana? O que você vai fazer durante a semana? Planejamento é muito importante e também a gestão é outro fator muito importante para as empresas rurais. Sobre gestão, a gente conversa agora no quadro O Gestor e Você. E um dos desafios das empresas familiares, também no campo, é a situação da sucessão familiar. Para saber como proceder na hora da qualificação dos familiares, para lidar com esses problemas pessoais e também empresariais, nós temos que também saber quais as questões jurídicas que são importantes na hora da sucessão familiar. Para isso, estamos aqui recebendo hoje Pedro Putini Mendes, ele que é advogado, vai falar tudo sobre sucessão familiar e também as questões jurídicas, né, Pedro? Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Exatamente. Por onde começar quando se fala em sucessão familiar na questão jurídica? Bom, primeiro, toda família é igual, né? Toda propriedade rural é igual, né? Então, com certeza não. Então, é por isso que no momento de fazer o planejamento patrimonial, sucessório, familiar, é importante que o consultor, que o gestor que vai trabalhar junto a essa família conheça primeiro a família, né? Quem são, né, os membros dessa família, os antecessores, seus sucessores, a quantidade de filhos, regimes de casamento, né, porque tudo isso pode interferir no patrimônio da empresa familiar, né? E também conhecer a propriedade rural, no sentido de saber se ela está completamente regularizada. A gente já teve um quadro dedicado aqui para isso, né, em saber que documentos públicos e particulares que uma propriedade rural precisa ter para estar 100% legalizado, regularizado. Se o consultor, se o gestor que vai trabalhar junto a essa estruturação de uma empresa familiar tiver todas essas informações, esse checklist, é possível fazer o planejamento de uma empresa familiar. Então, o planejamento desse ato sucessório, né, de passar de pai para filho, tem que ter um planejamento, né? E começa com um checklist, seria isso? Sim, exatamente. Quais os itens desse checklist? Bom, então, a gente pode olhar, estava até conversando isso, a gente pode olhar essa questão da sucessão familiar sob várias óticas, a ótica do administrador, a ótica do consultor jurídico. Então, a dica, a ideia que a gente passou aqui sobre o olhar jurídico na formalização seriam os documentos da propriedade rural e a situação familiar, quem são, quais são os membros da família e os seus regimes de casamento e tudo mais. Aí a gente pode planejar essa situação. Uma família pode se tornar também empresa? Com certeza, uma família deve se tornar empresa, né? E isso é feito através, né, da criação de CNPJs, né? A pessoa física passa a exercer atividade em nome de pessoa jurídica. Esse CNPJ ele é criado através de contratos sociais que vão ser registrados em junta comercial, na Receita Federal. E esses contratos sociais que vão criar essas empresas, a regra tem que ser clara, né? A família precisa entender esse contrato social, precisa entender o que está sendo a regra do jogo, o que está sendo colocado para eles ali como uma empresa. E aí os valores da família, os valores da empresa precisam estar alinhados, né? E com isso tudo a gente vai criar outros documentos, como inscrição estadual e tudo mais. Então uma família pode e deve se tornar empresa, né? E os conflitos entre familiares é bem comum acontecer? Bom, se conflitos empresariais já acontecem, imagina conflitos empresariais dentro de uma família, é muito mais comum ainda, né? Mas a gente tem que ter em mente que os conflitos irão existir quando são familiares, são ainda um pouco piores ainda, né? Mas, graças à nossa legislação e a tendência é que os problemas sejam cada vez menos judicializados, porque levar problemas para o judiciário não vai resolver 100%, não vai transmitir 100% da intenção da família, né? E nesses conflitos familiares tem como se respaldar juridicamente? Com certeza. A gente tem que dar prioridade para algumas soluções alternativas de conflitos, né? Por isso, os valores da família têm que ser iguais aos valores da empresa e as soluções de conflito podem ser alternativas, como a mediação, a arbitragem. Você pode delegar a solução para conselhos deliberativos ou para uma pessoa nomeada para resolver um conflito. Então, são várias as formas de resolver isso. E quais são as ferramentas jurídicas que as famílias podem fazer com que esse planejamento aconteça?
Ferramentas jurídicas. Muito se fala na tal da holding, né? A holding familiar, a holding patrimonial. E a holding é nada mais do que a alocação do patrimônio da família nestes CNPJs que a gente falou. A família vai poder se tornar uma empresa criando, né, o seu CNPJ. Eis que a holding pode deixar o patrimônio da família em um cadastro, aquele que não vai ter atividade, né, propriamente dita, e um outro CNPJ, que é o que vai ter a atividade empresarial, que é o que vai ter o giro, né, pode ser o CNPJ que não é o que aloca o patrimônio. Então, são várias ideias, várias estratégias. Não tem como consultor falar aqui, né, tudo sobre isso, mas essas são algumas ideias. Essa alocação de patrimônio em um CNPJ e atividade em outro pode gerar certamente uma economia fiscal, né, por conta da distribuição de cotas entre os herdeiros. Economia de tributos seria isso? Com certeza. Também é importante limitar, distribuir as cotas, né, da empresa entre os membros familiares. Isso evita que, por exemplo, problemas pessoais, né, como alguém tem uma dívida ou passa por um processo de divórcio, isso não afete o patrimônio inteiro da família, pois cada um vai ter sua cota dentro de uma empresa, né? Então, são ideias e muitas estratégias para poder operacionalizar melhor essa situação. O assunto é bem vasto e se você tem dúvidas com relação à sucessão familiar, e ainda mais com relação ao setor jurídico, o que a parte jurídica pode te auxiliar nesse assunto, participe. Nosso contato é o 679-9264-7810. O gestor Pedro Putini Mendes ou qualquer outro gestor da empresa GER, Gestão Estratégica Rural, vai te responder. E também nós temos o e-mail da GER para você tirar suas dúvidas. Qual que é, Pedro? É o contato@gerconsultoria.com. Então participe, porque a sua participação é muito importante. Mande para a gente o seu questionamento, a sua dúvida, que nós estaremos encaminhando para o Pedro ou para qualquer outro gestor da GER. Pedro, obrigado, boa semana para você. Obrigado, Antônio, igualmente. Até mais.